TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 14 de março e você vai ver a seguir. Ministério Público reúne sociedade civil e autoridades para debater o futuro da BR-040 em audiência pública em Petrópolis. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra 228 atendimentos de acidentes de trânsito em 2 meses. Bernardo Rossi vistoria obras na Bartolomeu Sodré e anuncia licitação para a rua João Caetano, no Caxambu. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública para discutir a nova concessão da BR-040 e 495 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O encontro aconteceu no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis e reuniu representantes do governo federal, da concessionária responsável pela rodovia e da sociedade civil. A audiência foi presidida pela Procuradora da República, Luciana Portal Gadelha, e teve como objetivo ampliar o debate sobre o futuro da rodovia. Durante o encontro, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Ministério dos Transportes e da concessionária Elovias apresentaram detalhes sobre as obras previstas, os cronogramas de execução e a composição da tarifa de pedágio. A audiência também abriu espaço para participação da população, que pôde fazer perguntas e enviar contribuições sobre as possíveis mudanças previstas para a BR-040. A expectativa é que o diálogo ajude a esclarecer dúvidas e facilite o acompanhamento em relação ao andamento das melhorias na rodovia. Com cerca de 219 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a BR-040 voltou ao centro das discussões após o fim do contrato com a antiga concessionária e o início da operação da nova empresa responsável pelo trecho. Segundo o Ministério Público Federal, o objetivo do acompanhamento é garantir mais transparência, eficiência e qualidade na execução das obras e dos serviços prestados para a rodovia, considerada uma das principais ligações entre a região serrana, a capital fluminense e Minas Gerais. É um assunto que não é simples, tá? Uma rodovia na qual há muitas comunidades, que residem ali nas imediações. E, enfim, envolve direito à moradia, são vários direitos aí. Então, é uma rodovia complexa e as soluções para a rodovia não são simples, tá? Durante a audiência, foi destacado que a Elovias assumiu a concessão da rodovia há cerca de 4 meses, em um contrato com duração de 30 anos. Também foi lembrado que a BR-040 passou um longo período sem investimentos significativos. Por isso, neste primeiro momento, a prioridade da concessionária é realizar intervenções para garantir condições mínimas de segurança e operação na rodovia. Os estudos técnicos de engenharia fazem parte da fase inicial de planejamento das obras previstas para o trecho. Todo o pacote de obras não se resume à serra. A serra é a cereja do bolo, que é a obra mais aguardada e é que causa mais impacto em todo o tráfego da região e que influencia diretamente na economia, tanto do estado como do município. Dentre as demandas que foram apresentadas pelos moradores durante a audiência estão a construção de uma passarela no bairro Amazonas, em frente à cabine da Polícia Federal, onde existe um ponto de ônibus. Segundo os relatos, os veículos passam em alta velocidade pelo trecho, o que aumenta o risco de acidentes e coloca em perigo a segurança de quem precisa atravessar a rodovia. A gente tem que sair correndo, tá? Quando a gente está posicionado na faixa, parece que dá um troço nos motoristas, eles aceleram, tá?
Ali tem crianças, idosos, cadeirantes, trabalhadores, trabalhadoras. Todo mundo precisa daquele ponto de ônibus ali. Além disso, foi abordada a situação da Ponte do Arranha-Céu, na BR-040. A obra de reconstrução da estrutura está prevista para começar ainda neste mês de março. A intervenção é considerada importante para melhorar a mobilidade e a segurança no trecho, que é uma das principais ligações entre bairros da cidade e a rodovia. Todavia, os relatos são de que todas as tentativas de contato da concessionária Elovias com a população local são apenas para tratar da desocupação na região. Uma obra de grande impacto numa localidade em que moram pessoas há mais de 30 anos. Então a gente precisa conhecer o que vai acontecer com isso antes dessa obra, porque ela vem como uma obra emergencial, muito provavelmente solicitada pela população que passa por ali, os turistas, as pessoas que possuem casas, né, de veraneio e tal, mas o impacto fica para os trabalhadores que vivem ali na região e que moram ali. Enquanto isso, a ligação entre Bingen e Quitandinha segue em discussão. Segundo o Ministério Público do Estado, o município deve apresentar um estudo técnico completo com dados sobre contagem de veículos, velocidade média, possíveis gargalos e riscos viários, além de análise do impacto na vizinhança após o teste. O documento deverá ser divulgado de forma transparente e debatido em nova reunião pública. A CPTrans, por sua vez, informou que pretende fazer adequações na infraestrutura da região, enquanto moradores e autoridades seguem acompanhando os próximos passos do projeto. E a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referente aos 2 primeiros meses de 2026. Os acidentes de trânsito lideram os registros, com 228 casos em janeiro e fevereiro. E, mais uma vez, as ocorrências com motocicletas lideram os registros na unidade, que atende também a ocorrências de agressões, quedas, queimaduras, entre outros tipos de acidentes. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa é referência no atendimento de urgência em Petrópolis, recebendo pacientes tanto pelo SUS quanto por convênios de saúde. Muitas das vítimas de acidentes de trânsito são levadas para o local pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros. Em janeiro de 2026, foram registrados 114 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 64 envolveram motocicletas, 40 carros e 10 casos foram de atropelamentos. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde. Em janeiro, foram 57 atendimentos com motos pelo SUS, 37 com carros e 10 por atropelamento. Pelos convênios, foram 7 com motos e 3 por carros. Em fevereiro, a unidade também registrou 114 casos de acidentes de trânsito. Nesse total, 75 envolveram motocicletas, 35 de carros e 4 atropelamentos. Somando janeiro e fevereiro, foram registrados 139 atendimentos a vítimas de acidentes com motocicletas, 75 envolvendo carros e 14 casos de atropelamento. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito em Petrópolis. Tem que dirigir com cautela, respeitar o sinal e todas as vias, pedestres principalmente. Tendo atenção, procurando ter o máximo de atenção possível. O sinal antes de estar amarelo, você para na faixa, manter sempre na sua mão e pedir a Deus sabedoria e tocar o barco. Para Juan, atualmente o maior causador dos acidentes tem sido a tecnologia. O que atrapalha muito no trânsito, acho que é o celular. O uso do celular eu tento ser o mais atento possível, né? Evitar de mexer no celular, som também atrapalha bastante, né? Essa daqui, às vezes também dentro do carro, tem gente que tira a tua atenção, fica aqui, olha ali. Em 2025, foram 1.434 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. Desse total, 906 foram com motocicletas, ou seja, cerca de 63% dos casos. Em dezembro, a unidade contabilizou 151 atendimentos do tipo, sendo o mês com o maior número de registros e com uma grande margem para o segundo mês, com mais ocorrências que é março, com 132.
O governo do estado iniciou as obras de requalificação urbana e implantação de drenagem em uma área afetada por deslizamento na rua Bartolomeu Sodré, no bairro Caxambu, em Petrópolis. A intervenção foi vistoriada na quarta-feira pelo secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que também anunciou a licitação para novas obras na rua João Caetano, outra via atingida pelas chuvas de 2022. Com investimento de cerca de R$ 21.700.000, as obras incluem contenção da encosta, estabilização de rochas e implantação de um novo sistema de drenagem pluvial. Os recursos são do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Fazem parte do conjunto de ações do Estado para reduzir riscos e recuperar áreas atingidas pela tragédia de 2022. Segundo o secretário Bernardo Rossi, o projeto será realizado em etapas e deve alcançar toda a extensão da área afetada pelo rolamento de pedras. Durante a vistoria, o secretário anunciou ainda que o Instituto Estadual do Ambiente vai realizar obras na rua João Caetano, outra área do Caxambu que sofreu com os temporais. A licitação para a nova intervenção está prevista para esta sexta-feira. Após o término da obra, nós estamos protegendo a vida das pessoas, não só de quem mora diretamente, mas indiretamente, quem passa de ônibus e de carro e de todo ao redor. De acordo com o governo do estado, Petrópolis já recebeu mais de R$ 1 bilhão em investimentos desde as chuvas de 2022. O pacote inclui ações emergenciais de limpeza, apoio às vítimas, crédito para recuperação de empresas e obras estruturais de prevenção em diferentes regiões da cidade. A expectativa é que as intervenções no Caxambu tragam mais segurança para moradores e para quem circula pelo bairro. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas tem muita coisa acontecendo e, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro das nossas possibilidades, cuidar dessa cidade que a gente tanto ama e cuidar da vida dos petropolitanos. Gente, estamos juntos. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, ó, mais uma forma de cuidar da vida das pessoas, em especial aqui do Caxambu, do departamento Sodré. Tamo junto. E você vai ver no próximo bloco. Alunos podem receber material escolar da Prefeitura de Petrópolis só no fim do ano letivo. Justiça determina que Estado instale ainda em 2026 unidade da Delegacia de Atendimento à Mulher em Petrópolis. Legislação brasileira amplia penas em caso de estupro coletivo. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU.
Agora todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Petrópolis podem receber o kit de materiais escolares somente no final do ano letivo de 2026, conforme prazos estipulados no cronograma apresentado pelo município à Justiça na última quinta-feira. O documento prevê 173 dias úteis, cerca de 8 meses, para concretizar a compra. Após essa etapa, a entrega dos kits para os estudantes pode levar cerca de 2 meses. O cronograma foi encaminhado para ser anexado ao processo que corre na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, onde uma decisão judicial obriga a Prefeitura a oferecer uniformes e materiais escolares para todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Anteriormente, o Executivo alegou que o atual cenário de calamidade financeira impede a assistência do governo no que tange ao fornecimento dos kits escolares a quase 39 mil estudantes. O período apresentado para a conclusão não respeita a decisão judicial publicada em 22 de janeiro de 2026, que determinou que os materiais deveriam ser entregues dentro do ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spillmann. O cronograma apresenta 9 fases que contêm etapas entre planejamento da compra, estudos técnicos, pesquisa de preços, análise jurídica, consultas ao órgão responsável pela ata de registro de preços e ao fornecedor, até a formalização da contratação. Em 2025, a Justiça acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela omissão na entrega de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A decisão determinou que a Prefeitura teria que fornecer os insumos necessários de forma completa para todos os alunos matriculados a partir do ano letivo de 2026. A situação é um percalço herdado de gestões anteriores. Conforme o MPRJ, em 2022, foi instaurado um inquérito civil para apurar a carência dos materiais, o qual se desdobra na decisão atual. Nesse contexto, o Executivo informou que a Secretaria de Educação não viabilizou o fornecimento pela ausência de previsão orçamentária para o fim, destacando que não foi anexado um planejamento para a inclusão dos custos. Ainda no ano passado, a Procuradoria-Geral do município recorreu da decisão judicial. A Procuradoria sustentou que a realidade era fática e ressaltou que o problema se agravou, pois o município teve que arcar com dívidas passadas que prejudicaram o funcionamento dos serviços básicos, como a coleta de lixo, que teve um período de crise no último semestre de 2024 e nos primeiros meses de 2025, além de cumprir o pagamento atrasado de outras áreas como a saúde. Indagando que a medida proferida que beneficia famílias impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre o cronograma apresentado e outras questões que envolvem os kits, mas não recebemos respostas até o fechamento desta edição. E a Justiça determinou que o governo do Estado do Rio de Janeiro instale até o dia 27 de agosto de 2026 a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Petrópolis. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil. A unidade deverá funcionar 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. O descumprimento pode gerar uma multa diária de R$50 mil. Além da instalação da delegacia, o Estado também terá 30 dias para apresentar à Justiça um plano detalhado para a criação da unidade. O documento deve incluir cronograma de execução, definição do imóvel, etapas de obra ou adaptação do espaço, previsão de efetivo policial e aquisição de equipamentos. Caso essa determinação não seja cumprida, a multa prevista é de R$30 mil. A decisão ocorre em meio ao aumento de registros de violência contra
contra mulheres em Petrópolis. Dados do Dossiê Mulher apontam que em 2023 foram contabilizadas 2.848 vítimas de violência doméstica e familiar na cidade, que aparece como a nona com maior número de casos no estado. A criação de uma delegacia de atendimento à mulher em Petrópolis é uma demanda antiga de entidades e órgãos de defesa dos direitos femininos. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação civil pública em 2025, pedindo, em caráter de urgência, a instalação da unidade especializada no município. É mais um instrumento para que a gente consiga cobrar efetivamente o governo do Estado para essa implementação. É fundamental uma delegacia especializada no atendimento às mulheres, funcionando em Petrópolis 24 horas, para garantir o acolhimento necessário. Atualmente, o atendimento às vítimas acontece por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E também no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. No entanto, na decisão, o juiz destacou que o núcleo atua apenas como um setor, dentro de uma delegacia comum, o que pode provocar revitimização institucional. São instrumentos importantes, mas infelizmente eles não conseguem isoladamente dar conta de toda a demanda de combate à violência no nosso município. A gente ocupa o 9º lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro de maior índice de violência contra as mulheres. A implantação da delegacia especializada também vem sendo defendida por organizações da sociedade civil e pela OAB Mulher, que demonstrou muita satisfação com a decisão. Quero agradecer à 4ª Vara Civil pela sensibilidade no tema e dizer que a OAB está muito feliz com todo o esforço que a gente fez, na diretoria, a OAB Mulher, todas as advogadas de Petrópolis. Então, é uma satisfação enorme. A instituição já mobilizou campanhas e abaixo-assinados cobrando a estrutura para atendimento específico às vítimas de violência. A luta é muito grande. As meninas, muitas já estavam desacreditadas, muitas mulheres já estavam desacreditadas que a DEAN seria trazida para Petrópolis, até porque já passaram por muitas situações e não foram ouvidas, e dessa vez nós fomos ouvidas. Dessa vez teve alguém no judiciário, um juiz, que foi sensível às dores das mulheres de Petrópolis. A decisão judicial representa um avanço na garantia de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência em Petrópolis. Com a instalação da Delegacia de Atendimento à Mulher, a expectativa é de que as vítimas passem a contar com uma estrutura mais adequada, acolhimento especializado e investigações mais eficientes nos casos de violência de gênero. No Legislativo, nós vamos seguir cobrando, porque esse é o papel do Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo e cobrar para que as políticas públicas sejam implementadas. Nesse caso, a gente vai seguir cobrando o governo do Estado e também o governo municipal para que, em diálogo com o governo do Estado, cumpra essa decisão judicial. E até o fechamento desta edição, o governo do estado ainda não havia informado quais medidas serão adotadas para cumprir a decisão judicial. E desde a última semana vem repercutindo um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Diante disso, é importante entender as nuances que envolvem esse assunto. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal brasileiro. A lei define o delito como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter relação sexual ou praticar outro ato de natureza sexual sem consentimento. A pena básica para esse crime varia de 6 a 10 anos de prisão. Agora, vamos ouvir uma advogada que explica as nuances e os agravantes previstos na legislação. Para caracterizar o estupro, a vítima ela não pode ter consentido o ato, ou ato libidinoso ou ato sexual. A pena do estupro ela pode variar entre 6 a 12 anos.
E existe, na lei, como a gente sabe, existe os agravantes. Nos casos em que o crime resulta na morte da vítima, a condenação pode variar entre 12 e 30 anos de prisão. Outra situação que agrava a pena é o chamado estupro coletivo, quando 2 ou mais pessoas participam do crime. Nesses casos, a lei prevê aumento de pena, podendo ultrapassar 16 anos de prisão. No Brasil, o crime de estupro pode ter pena de até 40 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Nos últimos anos, mudanças na legislação buscam endurecer as penas e reforçar o combate à violência sexual no país. Essas medidas se tornam cada vez mais necessárias, levando em consideração o aumento contínuo dos casos de violência contra a mulher no Brasil. A legislação também prevê penas mais rigorosas para o estupro de vulnerável, que envolve menores de 14 anos ou pessoas com deficiência. Nesses casos, a condenação varia de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos se houver morte da vítima. Medidas mais recentes buscam endurecer ainda mais a lei e reforçar que relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas crime, independentemente de consentimento. Essa modalidade passou a ter agravantes específicos na legislação brasileira em 2018, com a Lei 13.718. A lei também inclui o conceito de estupro corretivo, quando a violência sexual é usada para punir ou controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Em Petrópolis, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que a violência contra a mulher continua em números expressivos. Até o início de março de 2026, o painel do governo federal registra 91 protocolos de denúncia, 131 denúncias formalizadas e 931 violações de direitos relacionadas a esses casos. Os números, mais uma vez, reforçam o alerta para a necessidade de combate e denúncia desse tipo de crime. A gente está sempre com medo, tem muitas pessoas que não são daqui, principalmente homens, que nos abordam e, por incrível que pareça, quando a gente precisa da polícia, não está por perto. Então, atualmente, eu não me sinto segura. De certa forma, sim, cerceada, porque tem horas que você não vai a determinados lugares, não sai em determinados horários, em função dessa insegurança. Além da insegurança relatada, as petropolitanas pedem mais segurança nas ruas da cidade, principalmente no período da noite. Esse cenário enfatiza que a denúncia e o fortalecimento das políticas públicas são fundamentais para combater a violência e garantir mais proteção às mulheres. E você vai ver a seguir. Manifestantes realizam um ato por atrasos da entrega do Teatro Dom Pedro. Câmara de Petrópolis homenageia personalidades com títulos de cidadão petropolitano e medalha Coelho. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Um dos principais equipamentos culturais de Petrópolis, o Teatro Dom Pedro, está fechado há 7 anos. A decisão ocorreu para que ele pudesse passar por reformas e, apesar disso, até hoje, o espaço permanece sem receber as intervenções necessárias. Por isso, manifestantes realizaram na noite de terça-feira um ato para cobrar o término das obras do espaço. Manifestantes estiveram na Praça dos Expedicionários, no centro de Petrópolis, onde o Teatro Dom Pedro fica localizado, para protestar contra a demora na entrega do equipamento cultural. No início da noite de terça-feira, o grupo realizou manifestações artísticas através de danças e apresentações e colou diversos cartazes no tapume da obra. As obras deveriam ter sido entregues em junho de 2024 pela gestão anterior, porém houve alguns empecilhos. Uma delas foi a reprovação de uma das etapas do projeto de restauração do prédio, dada como insuficiente pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis apresentou atualizações sobre as intervenções, mas ainda sem um novo prazo para a conclusão das obras. O grupo Teatro Dom Pedro é do Povo, que promoveu os protestos, ressalta que não basta entregar o prédio, também é preciso garantir que o espaço permaneça com a gestão pública. O teatro é nosso! Outro fator relevante é que no início da tarde de quarta-feira, dia 11 de março, a equipe da TV Correio da Manhã esteve na Praça do Teatro e a placa da obra já não estava no local. Esta placa continha informações sobre o prazo para a conclusão das obras, que já havia expirado, sobre a empresa responsável pelas intervenções e os valores envolvidos para a realização da obra. Um local que deveria ser destinado para cultura e música está em silêncio desde 2019 e segue sem previsão de reabertura. Com a maior sala de teatro da cidade, o espaço foi inaugurado em 1933 e restaurado em 2003 pela Prefeitura de Petrópolis. O local é um patrimônio cultural notável, famoso pela arquitetura eclética, e por isso, artistas, produtores culturais e comerciantes seguem aguardando a volta das atividades no principal palco cultural de Petrópolis. Já foram gastos quase 2 milhões de reais nessa obra e o pior de tudo é que a secretaria alega que não tem trabalhadores para manter o funcionamento do teatro, ou seja, manter o teatro aberto, funcionando, recebendo a população e fazendo ele funcionar. A vereadora Júlia Casamasso destacou ainda a importância de um concurso público na cultura. O objetivo é ter servidores públicos tanto na secretaria quanto no próprio teatro. E até mesmo os trabalhadores da cultura se disponibilizaram a fazer uma gestão comunitária do espaço. É fundamental garantir esse diálogo para que a gente tenha um equipamento público de cultura funcionando, ativo, acolhendo as demandas da população. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para questionar sobre a placa das obras não estar mais no local, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. E a Câmara Municipal de Petrópolis realizou mais uma edição da tradicional cerimônia de entrega dos títulos de cidadão petropolitano e da Medalha Queller. A solenidade reconhece personalidades que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do município.
A cerimônia aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FASE, e integra as comemorações pelo aniversário da cidade. A homenagem é concedida a pessoas que, mesmo não sendo naturais de Petrópolis, prestaram serviços relevantes ao município. A tradição existe desde a década de 1950. Os títulos e medalhas são concedidos por meio de decretos legislativos aprovados pelos vereadores, que indicam personalidades de destaque em diferentes áreas. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e convidados para a entrega dos títulos de cidadão petropolitano e da medalha Queller. As homenagens reuniram personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e que fazem parte das comemorações pelo aniversário de Petrópolis. É um dia muito feliz. A gente vê reconhecido pela cidade, pelo poder público, que vale a pena a gente lutar por isso. Entre os homenageados desta edição está o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que receberia o título de cidadão petropolitano. No entanto, devido à previsão de fortes chuvas na capital fluminense, ele não pôde comparecer à cerimônia. Já o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, que em outras edições participou do evento como vereador, destacou a emoção de estar agora presente na solenidade como chefe do Executivo Municipal. Teve casos de pessoas que mudaram Petrópolis com apenas um aninho de idade. Temos o Volney também, que é secretário nacional da Defesa Civil, que é uma peça importante para o nosso município, ajuda muito a cidade de Petrópolis também. Então é uma noite de muita felicidade, muito orgulho e também de bênçãos para todos que estão aqui representando a cidade de alguma maneira e sentidos orgulhosos de serem petropolitanos. Mais do que um ato formal, a cerimônia reafirma laços institucionais e valoriza trajetórias que dialogam com o passado e o presente da cidade imperial, reforçando o papel do legislativo na preservação da memória e no reconhecimento daqueles que contribuem para o crescimento da cidade. Quero aqui parabenizar já todos os participantes, todos os agraciados que fazem parte da história, que fazem a memória e o pertencimento da nossa cidade. Um dos homenageados da noite foi o bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela. Ele contou que, mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, sempre manteve uma forte ligação com a cidade, influenciado pelos pais que eram apaixonados por Petrópolis. Desde a infância, as visitas frequentes ao município ajudaram a construir essa relação de afeto com a cidade imperial. Para mim, receber o título de cidadão petropolitano é completar aquilo que eu experimento em Petrópolis desde que cheguei. Gratidão, acolhimento. Agora com o reconhecimento do Poder Legislativo e Oficial da cidade. Para a vereadora Lívia Miranda, a escolha dos homenageados representa o reconhecimento de trajetórias que ajudam a construir e fortalecer a cidade. Então isso é muito importante para a cidade resgatar sua memória, elaborar o seu passado para ter um futuro de justiça e principalmente de uma cidade que reconhece a ação, dessas pessoas e transformando elas em cidadãs e cidadãos. Então é um motivo de muito orgulho ter a oportunidade de fazer isso aqui nesse evento. E você vai ver no próximo bloco. Comércio de Petrópolis fecha 2025 com saldo positivo de emprego. O carioca atua como o primeiro porta-voz de língua portuguesa das Forças de Defesa de Israel. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes.
E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. O comércio de Petrópolis encerrou 2025 com um saldo positivo de 222 empregos formais, segundo dados do CAGED e do Ministério do Trabalho. No mesmo período, considerando todos os setores da economia, o município registrou a abertura de 559 postos de trabalho. Sozinho, o varejo respondeu por cerca de 40% das novas vagas criadas na cidade. Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, o desempenho foi marcado por uma inconstância. Janeiro começou com um recuo de 142 vagas e março também fechou no vermelho, com menos 81 postos. A recuperação ganhou força em abril, com saldo de 92 contratações, mas voltou a perder ritmo no meio do ano. Junho e julho, que são meses tradicionalmente impulsionados pelo turismo, chamaram atenção pelo desempenho negativo, com fechamento de 54 e 55 vagas, respectivamente. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, nem sempre o fluxo de visitantes se converte em consumo no varejo tradicional, especialmente em um cenário de crédito caro e maior cautela do consumidor. A retomada mais consistente ocorreu a partir de agosto, com 150 novas vagas, e se consolidou em novembro, quando o setor registrou o melhor resultado do ano, com 247 postos de trabalho, impulsionados pelas contratações temporárias e pela preparação para o Natal. Dezembro fechou praticamente estável, com saldo positivo de apenas 3 vagas, refletindo o encerramento de parte dos contratos temporários. É preciso que o poder público continue suas ações para cada vez gerar mais oportunidades de emprego e dessa forma assim a gente conseguir alavancar ainda mais as vendas do comércio. Para alguns, o cenário de empregabilidade no município é bom, mas pode melhorar. A cidade de Petrópolis é uma cidade boa para trabalho, né? Há muita empregabilidade, porém, todavia, não todos os setores, né? Então, a pessoa que se forma na área da saúde, ela consegue emprego com uma facilidade, a área da educação, né? O comércio em geral. Mas se a pessoa se especializar numa área específica, fazer dependendo da área que ela for se especializar, se formar, aí o campo é um pouco fechado, né? Isso é muito relativo.
Na avaliação da entidade, o saldo de 222 empregos em 2025 é considerado consistente, diante de um ambiente econômico marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito. Para 2026, a expectativa é moderadamente otimista, com a possibilidade de redução da taxa básica de juros, o que pode estimular o consumo e favorecer um crescimento mais equilibrado do setor ao longo do ano. Então estamos esperando aí 2026, estamos otimistas, estamos esperando aí para 2026 um grande resultado e um número maior ainda de oportunidades de emprego no nosso município. Em meio ao conflito de Estados Unidos e Israel contra o Irã, há um brasileiro, mais precisamente carioca, como primeiro porta-voz de língua portuguesa das Forças de Defesa de Israel. Em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã, o Major Rafael Rosenstein falou sobre a ligação com o Rio de Janeiro e a importância e o carinho que ele tem por Petrópolis. Antes de falar sobre o cenário no Oriente Médio, a entrevista começou pela história que liga Rafael Rosenstein a Petrópolis. O avô dele é sobrevivente do Holocausto e deixou a Polônia em um momento que poucos países estavam aceitando a receber judeus refugiados. E foi exatamente a cidade de Petrópolis que o acolheu. Eu tenho uma gratidão enorme pelo povo brasileiro que recebeu meu avô depois dos horrores do Holocausto. Meu avô nasceu na Polônia e meu avô, como ele era menor de idade, ele não podia lutar no exército de Israel naquela época, e ele pegou o primeiro navio em direção à América do Sul. Ele não tinha algum outro país que aceitou receber meu avô, e meu avô chegou no Brasil. Ele sabia que ele tinha parentes no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, e ele conseguiu fazer algum contato com a família dele, e a família dele recebeu ele em Petrópolis. Ele foi muito bem recebido, foi braços abertos pelo povo brasileiro. Outro ponto levantado durante a entrevista foi o da importância do cargo ocupado por Rafael como porta-voz brasileiro das Forças de Defesa de Israel. O exército israelense entendeu que tem uma necessidade de ter um porta-voz que fala português, porque o povo brasileiro, em sua grande maioria, não entende inglês, não entende outros idiomas, e por outro lado é um povo que se interessa muito pelo que acontece aqui na região, e as narrativas enganosas, as fake news, a desinformação no Brasil é imensa. A desinformação sobre o conflito aqui no Oriente Médio é muito grande, as narrativas enganosas são imensas. E isso aumenta o antissemitismo, isso faz com que muitas pessoas rejeitem Israel. E eu tento passar as informações para o povo brasileiro de uma forma clara, de uma forma bem objetiva. Ele ainda explicou um pouco sobre as causas do atual conflito no Oriente Médio. De acordo com ele, na visão do Estado de Israel, essa é uma guerra de valores, onde de um lado estão os valores da jihad, do extremismo islâmico, e do outro lado os valores ocidentais, que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. A guerra hoje em dia não é travada somente nos campos de batalha. A guerra é travada também nas mídias sociais, nas plataformas de comunicação. É o que nós chamamos da guerra de narrativas ou a guerra de informações. E a guerra de narrativas ela não é menos importante do que a guerra operacional, porque a guerra de narrativas é a que dá a legitimidade para continuar atuando para alcançar os objetivos da guerra operacional. Então, quando Israel é acusado de cometer crimes de guerra ou de atuar de forma desproporcional, é muito importante trazer as informações e explicar o que realmente acontece, seja no Irã, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano, porque no final das contas Israel é um Estado democrático de direito, atua de acordo com todas as normas internacionais. Ainda de acordo com o porta-voz brasileiro, o conflito foi imposto a Israel e não é bom para nenhum dos envolvidos. Guerra não é bom para ninguém. Guerra não é bom para Israel, guerra não é bom para o Irã, guerra não é bom para o mundo. A guerra aumenta as tensões no mundo, a guerra aumenta os preços de combustível no mundo, a guerra causa um mal para o mundo todo. Porém, de acordo com ele, a guerra e as ações de Israel e dos Estados Unidos acabam sendo necessárias para que o Estado se proteja. As pessoas vão entender que para que o futuro existencial de Israel seja real, Israel não pode permitir que o Irã continue com seus programas nucleares, com seus programas de mísseis balísticos e com o patrocínio de grupos terroristas aqui na região. É muito simples.
Resumindo a minha resposta, quem dá valor ao futuro existencial do exército do Estado de Israel entende completamente as ações de Israel e dos Estados Unidos. Para o membro da defesa israelense, a expectativa é terminar o conflito o mais rápido possível. Só que a nossa expectativa é também que essa guerra não termine antes do Irã deixar de ser uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. É que essa guerra termine quando o Irã não continuar mais produzindo seus armamentos nucleares, quando o Irã não tiver mais a capacidade de lançar seus mísseis balísticos contra Israel e quando o Irã não continuar mais patrocinando os grupos terroristas aqui na região. Quando isso acontecer e essa guerra terminar, não somente Israel será um país mais seguro, mas o mundo será um mundo muito mais seguro. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.